Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o caso específico da África do Sul e como é que o processo de descolonização da África do Sul acabou culminando num regime chamado de apartheid, vidas separadas, e como é que se lutou contra esse regime do apartheid lá na África do Sul. Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, história da África do Sul, né? O que aconteceu com a África do Sul? Então é o seguinte, a África do Sul é essa região que fica bem na pontinha da África, né? É o que você tem no mapa ali, né? Onde é que nessa parte no sul da África, na ponta de baixo da África, você tem uma colônia chamada de África do Sul. Essa região, ela já tinha sido colonizada de certa forma pelos portugueses, porque quando os portugueses vão fazer as grandes navegações deles, né, na viagem de Bartolomeu Dias, eles vão acabar passando por essa região aqui, que é a região do Cabo, né, da cidade do Cabo. E os portugueses nessa região aqui, eles vão acabar instaurando uma feitoria, não é bem uma colônia, mas era uma feitoria. Mais tarde, quando os holandeses, né, vão fazer as navegações deles, mas durante o período da União Ibérica eles vão invadir o Brasil, eles também invadem a África. Então, durante o século, final do século XVI, começo do século XVII, os holandeses vão invadir essa região aqui e eles vão colonizar essa região. Então, os holandeses vão colonizar a região onde é que é a África do Sul. Só que mais tarde, no século XIX, os britânicos, os ingleses, vão invadir aquele território que já tinha sido dominado pelos holandeses. Então você vai ter os ingleses que vão vir colonizar um território e você tinha os holandeses que estavam naquele território também. E isso vai provocar um conflito entre ingleses e os holandeses e os descendentes dos holandeses que se desenvolveram naquela região, principalmente depois da descoberta de minas de ouro e de diamantes. Então, os ingleses, né, interessados nas minas de ouro e de diamantes, vão querer tomar essas minas de ouro e de diamantes para eles. E vai acontecer uma guerra entre os ingleses, os britânicos, e os holandeses, os descendentes dos holandeses que habitavam aquela região, que eram conhecidos como boeres. Por isso que essa guerra entre ingleses e os descendentes dos holandeses é chamado de Guerra dos Boeres. Quem vai ganhar essa guerra vão ser os ingleses, mas o acordo que eles vão fazer é mais ou menos o seguinte: ó, boeres, vocês podem continuar aí desde que as minas de ouro e de diamantes estejam na posse dos britânicos. O resultado dessa guerra é o seguinte: você vai ter uma minoria branca, né, formada por descendentes dos ingleses e dos holandeses, e uma maioria negra. E essa minoria branca controla as armas e as riquezas, explorando a maioria negra. E para conseguir, né, administrar esse território, para conseguir administrar essa região, vai ser instituído um regime chamado de apartheid. O apartheid, na língua afrikaner, que é a língua dos brancos dessa região, ele significa vidas separadas. Tá? Ele significa que brancos e negros eles tinham que viver vidas separadas, apesar de eles compartilharem os mesmos territórios. Então você tinha lugares que eram exclusivamente de brancos e você tinha lugares que eram exclusivamente de negros, como por exemplo, né, Joanesburgo, Soweto, a favela que você tinha dos negros na cidade de Joanesburgo, chamado de Soweto. Os negros, para sair desse lugar deles e ir para o território dos brancos, eles precisavam ter uma espécie de passaporte, porque você tinha um impedimento de circulação dos negros. Os negros não podiam circular livremente pela cidade deles, eles tinham que ter autorização para ir em lugares exclusivos dos brancos. E você tinha regiões que eram exclusivas dos brancos, né? Então, como aparece naquela imagem ali do lado, né? Na qual você tem uma praia, e a praia diz assim, ó, isso daqui é uma parte só para brancos, os negros estão proibidos aqui. E você também tinha uma separação de diversas outras coisas, né? Como, por exemplo, os bancos de espera de ônibus. O banco de espera dos negros e o banco de espera dos brancos, para que eles não se misturassem, né? Relacionamentos interraciais também eram proibidos. Então, esse regime do apartheid dava privilégios para uma minoria branca e a maioria negra acabava tendo menos direitos, eles não eram considerados cidadãos. Só que depois, né, da década de 90, na verdade, antes dessa década de 90 já, você tinha uma luta dos negros contra o regime do apartheid.
E o principal nome dessa luta é um cara chamado de Nelson Mandela, que é esse personagem que aparece aqui do lado. No começo, Nelson Mandela, ele acreditava que através da luta armada seria possível você derrotar os brancos e derrotar o regime do apartheid. Ele acaba sendo preso, ele fica 27 anos numa cadeia, ele conhece durante esse período um clérigo, um sacerdote, um padre chamado de Desmond Tutu, que começa a falar para ele que existia uma outra forma de coexistência pacífica, de uma outra forma de você lutar. E o Nelson Mandela, depois que sai da cadeia, ele vai liderar essa luta contra o regime do apartheid, e essa luta contra o regime do apartheid vai acabar ganhando apoio internacional. Então a ONU, outras potências europeias vão começar a fazer pressão internacional, vão ameaçar a África do Sul com embargos econômicos, do tipo assim, se vocês não acabarem com o apartheid, a gente vai parar de comprar produtos, vender produtos para você, e através dessa pressão internacional, Frederick Leclerc, que era o presidente branco da África do Sul, vai acabar com o regime de apartheid, vai dar direito de voto para os negros vão poder votar e ser eleitos, e dessa forma Nelson Mandela se torna o primeiro presidente negro eleito lá na África do Sul. Então, esse é um dos feitos mais importantes que você tem, né, na África durante esse período de descolonização da África, e é uma história que já foi contada de várias maneiras diferentes, né, e uma das minhas favoritas é num filme chamado Invictus, né, que aborda como que o Nelson Mandela vai tentar trazer essa integração entre brancos e negros depois que ele assume como presidente. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês. Abraço.